vamos falar agora de um ponto muito importante do curso, que é o relacionamento entre tabelas. Isso aqui é um item onde que muitas pessoas têm dificuldade de compreender, né? E com isso não conseguem ter uma performance muito boa na construção dos seus bancos de dados, das suas tabelas. Então, queria que você prestasse bastante atenção nesse item aqui de relacionamento, tá? Que a gente vai falar de vários tipos aqui, tem 3 tipos de relacionamento, mas o ideal é que você compreendesse por que existe o relacionamento entre tabelas, tá? O relacionamento é a característica básica de um banco de dados relacional, seja ele do SQL, do MySQL, do Firebird, PostgreSQL, do próprio Access. Todo SGBD, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele possui essa característica de ser relacional. E para que ele seja relacional, a gente precisa compreender como é que funciona o relacionamento, tá? Então, esse é uma atividade que não é muito simples, tá? De você compreender inicialmente, tá? Existe técnicas para que você possa entender o relacionamento. Caso você esteja começando, ainda você não construiu um banco de dados, né? Ou você ainda não conseguiu compreender, nós vamos mostrar aqui, não temos como mostrar tudo, né? Mas como isso vai aparecer para você decifrar, tá? Como isso vai aparecer, ou um processo que você está envolvido dentro do seu local profissional, ou alguma coisa pessoal, você vai precisar decifrar, tá? É uma coisa que você vai precisar rascunhar antes de vir para o computador. Você vai ter que montar a lógica desse sistema ou desse controle que você está realizando, tá? E para montar esse modelo lógico, a gente precisa saber quais são as entidades e quais são as tabelas que se relacionam. Ou seja, se relacionar é estar interligado, saber como que ela consegue interagir, como é que as tabelas conseguem interagir. Então elas vão interagir através do relacionamento. Então eu vou dar um clique aqui para a gente ver o que nós vamos estudar aqui nesse vídeo, tá? A gente vai falar aqui só a parte conceitual do relacionamento entre tabelas, tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre esses outros 2 pontos aqui. Então, falando um pouco do conceito, tá? Deixa eu abrir para cá. Olha só. O que é relacionamento? É a forma que temos para representar o mundo real de um problema. Então, você tem um problema e a forma que você tem para representar esse problema através de um banco de dados, através de uma aplicação, é através do relacionamento. Como esse processo, essas tabelas, essas entidades interagem, tá? Então, para isso, primeiramente, a gente precisa entender o que é chave primária e chave estrangeira. A chave primária, nós já falamos, tá? A gente já conseguiu aplicar, já estudamos em vídeos anteriores como a gente consegue criar essa chave primária lá no Access, entender o funcionamento dela. Que na verdade ela vai dar a unicidade, né? Ela vai identificar o registro único daquela tabela, daquele banco de dados, tá? Então, um registro é composto de vários campos, sendo que um campo vai ser a chave primária, é a que vai identificar todos os outros registros. Então, por isso, a importância de entender a chave primária. E falando de relacionamento, quando as tabelas elas se relacionam, a chave primária de uma tabela ela vai ser considerada a chave estrangeira de outra tabela. Você vai entender isso melhor quando a gente mostrar aqui um exemplo, tá? Então a chave primária é como se fosse um índice fixo de uma determinada tabela, e a chave estrangeira ela vai estar presente numa outra tabela, mas só como elas vão estar interligadas, ou seja,
como elas vão estar relacionadas, ela é considerada como chave estrangeira numa tabela, numa outra tabela, tá? Olha a situação real. Uma empresa possui um estoque de peças de manutenção de seus equipamentos, tá? Isso aqui é com base no banco de dados que nós estamos trabalhando desde o início do curso, tá? Eu só dei uma implementada em alguns assuntos que ainda a gente não colocou, só para evidenciar aqui, tá? Então, é um estoque de peças de manutenção que faz uma empresa que faz manutenção em seus equipamentos. Estas peças possuem um lugar de armazenamento e um ponto de ressuprimento. Ponto de ressuprimento, para aqueles que não conhecem, é uma quantidade, tá? Que é cadastrada daquela peça, daquele material em estoque. E quando a quantidade chegar ou for menor do que aquela... chegar perto, né? Ou for menor do que aquela quantidade que está ali, daquele ponto de ressuprimento, é o que vai startar uma necessidade de compra. Tá? Ele automaticamente, em sistemas de grande porte, né? Os RPs da vida, eles fazem isso. Quando ele chega no ponto de ressuprimento, ele emite uma ordem de compra lá para o setor de compra repor esse material para o estoque. Tá? Então é mais ou menos, tem essa funcionalidade, o ponto de ressuprimento. À medida que a quantidade estocada chega no seu ponto, é emitida uma ordem de compra para repor o estoque. Acabei de falar. Assim que esse material chega na empresa, é feita a entrada deste material. Ou seja, o fornecedor manda entregar o seu material e você precisa dar entrada para você compor o seu estoque, né? Conforme a necessidade dos técnicos, esses materiais são solicitados e apropriados em ordem de serviço. Ou seja, quando o técnico precisa de pegar um material no almoxarifado, ele vai lá, leva a ordem de serviço, né? Que é uma ordem onde ele vai executar o serviço no equipamento, e ele vai pegar esse material, e esse material é dado baixa, chama de dado baixa, no estoque. Então é normalmente que funciona um sistema de estoque. Então é dessa forma que vai aparecer para você criar. Tá? Isso vai ser diferente se você já trabalha no processo e você tem esse processo muito definido na sua cabeça. É diferente quando você não conhece e o usuário ou a pessoa, né, o cliente, no caso, ele vai passar esse problema para você e você vai ter que estruturar essa situação, esse problema. Tá? E como fica? Como é que eu posso trazer isso para a situação real? Como é que eu posso modelar isso através de um banco de dados? Tá? Eu clicando aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui uma empresa, eu não preciso aqui criar uma empresa, tá? Uma tabela com o nome da empresa. Se eu tivesse mais de uma empresa, aí sim eu poderia criar uma tabela chamada empresas, tá? Mas como eu só tenho uma, então essa empresa ela tem um estoque, tá? Ela tem um código material, que é o código que identifica o estoque. Então esse material ele gera uma compra. Olha aqui, ó, eu tenho ele aqui, ele é a chave primária na tabela estoque, mas o código do material ele vai ser a chave estrangeira aqui na tabela de compras. A mesma forma é que esse produto, né, esse material aqui do estoque, ele tem uma saída. Ou seja, essa saída são as solicitações dos técnicos, conforme o problema aqui que nós passamos. Então, olha aqui o código do material. Aqui ele é conhecido como chave estrangeira. O mesmo material, tá? Ou o material no estoque, ele tem entrada. Ou seja, quando ele gera o pedido de compra, e esse material, para entrar no estoque, ele precisa de ter uma nota fiscal, tá? Eu posso até tirar essa descrição do material aqui, que é preciso apenas o código do material. Olha a chave estrangeira aqui de novo. Olha o relacionamento aqui. Então, são todos os exemplos aqui, e a unidade de medida, né, que nós criamos lá, foi a nossa primeira tabela, ele tem um relacionamento com o estoque, tá? Então, você pode perceber que essas linhas aqui, elas ainda não estão definidas com o tipo de relacionamento. Eu só estou mostrando aqui para você que existe um relacionamento entre essas tabelas. E é assim que os problemas são resolvidos. É assim que você vai precisar modelar isso, que seja num papel rascunho, para depois ir para o computador e para o Access para você montar esse modelo. Tá? Isso aqui é uma sugestão
Foi assim que eu comecei, tá? Então eu sugiro muito que enquanto você não tiver ainda acostumado com essa dinâmica, é mais fácil você criar um modelo lógico e do modelo lógico você, depois que você montar, entender o funcionamento daquele problema, você ir para o Axis e montar as suas tabelas e montar os seus relacionamentos. Beleza? Isso aqui é só um overview daquilo que você vai enfrentar daqui para frente. Tá? Quando a gente começa a criar banco de dados, é dessa forma que os problemas virão para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima videoaula a gente vai detalhar quais são os tipos de relacionamento existentes, tá? Que a gente pode atribuir aqui no Axis. Não só no Axis, como em os demais bancos de dados, para você compreender quais os relacionamentos que existem, para ter uma melhor performance da sua aplicação ou do seu controle no Axis. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.